Fala galera, estamos voltando agora aqui para o nosso segundo bloco de servidores públicos, perfeito? Vamos lá, dando continuidade aí na aula passada nós paramos nos militares. Olha só, os militares, eles abrangem as pessoas físicas que prestam serviço às forças armadas, marinha, exército, aeronáutica, e as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos estados e Distrito Federal. O que é importante aqui, gente? Olha só. Eles têm vínculo estatutário e sujeito a regime jurídico próprio, mediante a remuneração paga pelos cofres públicos. Eles eram considerados como servidores públicos até a emenda constitucional 18, de 98, e eles foram excluídos dessa categoria. E o que lhe resta? Aqui, ó, só lhes aplicando as normas referentes aos servidores públicos quando houver previsão expressa nesse sentido. Então, se tiver alguma previsão expressa para aplicar alguma norma de servidor ao militar, show de bola, eu aplico. Fora isso, eles estão numa categoria diferenciada dos servidores públicos. Perfeito? Só isso de militar, Geraldo? Só. Geraldo, como assim? Sim, simples, olha só. Vamos lá. Militares. Lembre-se, eu tenho os militares no âmbito federal, e aí eu tenho marinha, exército e aeronáutica, e eu tenho no âmbito estadual, ou distrital, quem? Polícia militar, bombeiro militar. Tá bom? Show de bola? Não cai em prova isso daí, tá? É muito difícil eles cobrarem alguma coisa desse tipo, mas a gente tem que estudar, tá bom? Vamos lá. Particulares em colaboração com o poder público. Agora a gente vai entrar numa outra classe de agente público. Agora, são os particulares que eles desenvolvem um determinado serviço, atribuições, junto ao poder público. Vem comigo, olha só. Englobam as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado, sem vínculo empregatício, com ou sem remuneração. Beleza? Ó, eles englobam as pessoas físicas que prestam serviço ao Estado, sem vínculo empregatício, com ou sem remuneração. Sublinha aqui, ó, com ou sem remuneração, que depois eu vou fazer um comentário em cima disso aqui, tá? E como eles são divididos? Olha só, eu tenho aqui, ó, os delegados do poder público, também chamados de delegatários, perfeito? Olha só. Exercem função pública em seu próprio nome, sem vínculo empregatício, porém sob fiscalização do poder público. A remuneração que recebem não é paga pelos cofres públicos, mas pelos terceiros usuários de serviço. Exemplo, os que exercem serviços notariais, de registros, os leiloeiros, os tradutores e intérpretes públicos. Beleza? Foi? Estamos juntos aqui? Perfeito? Então, esses delegados do poder público aqui, são esses carinhas aqui, tá bom? Vamos lá. O que você tem que botar na sua cabecinha aqui? Primeira coisa, eles exercem o quê? Uma função pública, beleza? Só que eles exercem em seu próprio nome, tá bom? E eles não vão possuir vínculo empregatício com o Estado, tá? Porém, o poder público fiscaliza? Lógico, né? Porque tudo que eles ganham ali, eles já passam uma parte para o poder público. Essa remuneração que eles recebem, ela é paga, não pela administração pública, mas pelos quê? Os usuários daquele serviço. Então, quando você vai lá fazer uma autenticação de um documento, quando você vai fazer o reconhecimento de firma, entendeu? Tudo isso daí, você está pagando aquele cidadão que está prestando aquele serviço notarial. Perfeito? Aquele tabelião. Exemplos, os serviços notariais e de registros, leiloeiros, tradutores, intérpretes públicos. Perfeito? Sem mais acrescentar. Aqui, ó, requisitados, nomeados, designados para o exercício de funções públicas relevantes. Aqui, ó. Não tem vínculo empregatício em geral. Não recebem remuneração. Ou seja, vamos lá, eles foram requisitados ou nomeados ou designados para o exercício de uma função pública relevante. Quem são esses caras?
jurados, perfeito? Eu tenho os mesários. Ele recebe por isso? Não, não vai receber por isso. Olha só, não tem vínculo empregatício e, em geral, não recebem remuneração. São os jurados, os convocados para prestação de serviço militar ou eleitoral, comissário de menores, integrantes de comissões, grupos de trabalho necessários, etc., mesários, etc. O que eu quero que você preste atenção? Esses requisitados, nomeados ou designados, em regra, eles não recebem aqui, ó, em geral, eles não recebem remuneração. Porém, aqui, ó, quando você tem aqui, ó, prestação de serviço militar, ele recebe dinheiro por isso? O conscrito? Recebe. Tá, até vou anotar aqui, ó. Cadê o serviço militar? Aqui, ó. O conscrito. Ele recebe por isso? Recebe. O mesário recebe? Não. Esse aqui recebe. Agora, o jurado, o mesário recebe? Não. Esse aqui não recebe. Tá? Por isso que, em geral, eles não recebem, mas existem casos que eles vão receber por aquilo ali, tá bom? Agora, o que eu quero que você preste atenção aqui, tá? Deixa eu apagar isso daqui. Esse carinha aqui, ele vai ser chamado por conta da sua condição cívica, tá? Ele é chamado por conta da sua condição cívica, pelo bom nacional que ele é, pela sua condição cívica. Então, grava isso na sua cabeça, tá bom? Esses designados, nomeados, requisitados, eles são separados pela sua condição cívica, ok? Vamos lá. Passamos essa parte aí. Anotaram aí as observações? Deixa o tio apagar, que a gente vai para o próximo. Aqui, ó. E por fim, os gestores de negócio. Eles assumem espontaneamente, primeira palavra que você tem que sublinhar aqui, ó, espontaneamente, determinada função pública em momento de que, gente, emergência, epidemia, incêndio, ou seja, ele é de forma espontânea. Não é o poder público, entendeu? Não pelo poder público. Não é pelo poder público. Me dá um exemplo, Geraldo. Vamos lá. Desses particulares ou colaboração. Já falei dos delegatários. Aí depois eu falei pela sua condição cívica. Perfeito? Os nomeados, requisitados. E agora os gestores de negócio. Se você parar para pensar... Se você já abriu meu Instagram lá, você vai ver que tem uma foto minha que eu estou com o rosto todo arrebentado, que eu sofri um acidente de moto. Naquele acidente de moto, quando eu caí no chão, eu fiquei desacordado. E naquele momento que eu caí no chão, um senhor que eu não conheço, ele parou o carro dele e começou a desviar o trânsito, para que nenhum outro veículo passasse por cima de mim. Naquele momento, o poder público designou, nomeou, requisitou aquele cidadão para ele fazer aquilo? Não. Naquele momento, ele era um guarda municipal? Não. Ele era um policial militar, civil, federal, rodoviário federal? Não. Mas naquele momento, ele assumiu aquela função de desviar o trânsito, que não era a função dele, mas ele assumiu aquela função de forma espontânea. E aí, a partir daquele momento, ele se tornou um agente público. Perfeito? Diante daquela situação de emergência. Então, olha para cá. Vamos lá. A partir do momento que ele viu eu caído lá no chão e ele começou a desviar o trânsito, ele assumiu aquelas funções. Ele se enquadrou na condição de gestor de negócio. Perfeito? Então, você tem aqui, ó, os particulares em colaboração. Como é que funciona isso daqui, ó? Volta. Aqui, ó, particulares em colaboração. Os particulares em colaboração, eles vão se subdividir em delegados ou os delegatários. Perfeito? Eles vão se dividir entre os requisitados, nomeados ou designados, ou seja, aqueles que são devidos à sua condição cívica.
Perfeito? Foi? E os gestores de negócios, que é aquele que assume de forma espontânea diante daquela situação. Perfeito? Você aí de casa já deve ter passado por isso, você já deve ter assumido em algum momento essa função. Esses dias eu estava vindo gravar e na minha frente um motociclista sofreu um acidente. Naquele momento, o que eu fiz? Parei o carro numa posição que viesse salvaguardar ele de um possível atropelamento e comecei a desviar o trânsito. Isso é o normal, isso é o que qualquer cidadão faria. Esse é o exemplo perfeito para você entender aí o gestor de negócio. Perfeito? Agora é óbvio, né? A gente fala aqui também como epidemia, incêndio, enchente, entendeu? Quantos vídeos a gente já não viu aí? Tem até um vídeo que foi muito famoso, que teve uma enchente lá em Minas, que um grupo de jovens jogaram uma corda para a mulher, amarraram ela e trouxeram ela. Enfim, tudo isso daí são exemplos, todos esses são exemplos de gestores de negócios. Ok? Estamos juntos? Perfeito? Vamos lá. Então, olha só. Vamos revisar aqui, rapidinho. Vamos revisar rapidinho. Vamos lá. Só para a gente não errar mais. Agentes públicos. Eu tenho aqui, ó, os agentes políticos. Quem são esses caras? É o chefe do executivo, mais auxiliares diretos, a galera lá do legislativo, deputados, senadores, eu tenho aquela celeuma, né, que a gente sabe, do membros do MP e da magistratura. Beleza? Que eu tenho aquela celeuma, a gente já aprendeu na aula passada. Depois eu tenho o servidor público. O servidor público em sentido amplo, que vai se subdividir em servidor em sentido estrito. Esse cara é regido por um estatuto. Esse cara, ele tem estabilidade. Esse cara recebe remuneração. Depois eu tenho o empregado público. Esse cara é regido pela CLT. Esse cara, ele recebe salário. Esse cara, ele não tem estabilidade. Beleza? Lembrando, todo o servidor público, ele ocupa cargo público e ele tem função. O empregado público, ele ocupa emprego público e ele tem função. Ambos fazem concurso público. Beleza? Agora, eu tenho, por fim, o temporário. O temporário, você já sabe que é em situação excepcional. Beleza? Ou seja, em situação de emergência. Tá? E aí eu posso ter a contratação direta, ou eu posso ter o processo seletivo simplificado. Tá bom? Isso é só uma pequena revisão que eu estou fazendo com vocês. Tá? Depois eu tive os militares. Simples. Federal, eu tenho Marinha, Aeronáutica e Exército.
estadual e distrital, eu tenho polícia militar e os bombeiros militares. E, por fim, eu tenho os particulares em colaboração. E aí eu tenho os delegatários. E aí eu tenho aqueles nomeados, requisitados, né? Que eles são chamados também de honoríficos. E aí você tem que lembrar, por conta da sua condição cívica, tá? Esses aqui eu não vou escrever muito, que a gente acabou de ver agora. E por fim, os gestores de negócios. Foi? Então, se você olhar para o quadro agora, você vai ver o que a gente já fez da outra aula e até agora. Entendeu? Perfeito? Então, aqui agora você está vendo aonde se enquadra cada um deles aqui. Perfeito? Então você nunca mais vai errar ou vai confundir isso daí na tua vida. É óbvio que quando a gente tem um quadro, né, gigantesco da aula presencial, eu boto todo esmiuçado, detalhe por detalhe por detalhe, mas aqui a gente já fez isso em cada um desses e agora eu só coloquei para você conseguir enxergar isso daí de uma maneira, assim, macro. Agora você está enxergando esse quadro esquematizado. O que eu recomendo você fazer na tua casa? Pega uma folha de papel ofício, aí você coloca todas as observações que eu fiz para você, do chefe do executivo, do legislativo, dos membros do Ministério Público e da Magistratura, dos servidores de distrito, tudo. Aí você coloca. E aí você cola na tua parede, toda hora que você passar, você vai olhar. Você nunca mais erra isso daí na tua vida. Tá bom? Foi? Então, vou tomar um gole d'água enquanto você copia do quadro aí. Vamos lá? Vou apagar, hein? Vem. Agora, a gente já chegou até a falar isso na aula passada, funções, cargos e empregos públicos, perfeito? Eu dei uma adiantada, fazendo uns mapas no quadro, e agora a gente vai colocando tópico por tópico, batendo pedaço por pedaço aqui. Vamos lá. Funções, cargos e empregos públicos. Qual seria a distinção entre cargo, emprego e função? Eu coloquei esquematizado no quadro para vocês, e agora a gente tem os conceitozinhos, olha só. Cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor, criado com um vínculo estatutário, ou seja, você já sabe que é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e que devem ser o quê, gente? Cometidas, atribuídas, determinadas a um servidor. Beleza? Por isso que servidor possui cargo público. Tá? E com ele vai gerar o quê? Um vínculo estatutário. Falou em cargo público, o vínculo é estatutário e não seletista. Ok? Falou em servidor público, estatutário. Ok? Vamos lá. Olha só. Esse cargo público, ele é acessível a todos os brasileiros. Tá? Ele é criado por lei e com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para o provimento em caráter efetivo ou em caráter em comissão. Aquele que ocupa o cargo público é chamado de funcionário público, né? A gente sabe que é retrógrada essa nomenclatura, mas agora vem cá. O que eu quero que você faça aqui que a gente não fez até o presente momento? Ele pode ser em caráter efetivo ou em comissão. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente faz a distinção entre um e outro, tá bom? Limpa o quadro e a gente faz aqui agora.
Ó, cargo efetivo versus cargo em comissão. Primeira coisa que você tem que saber, gente. O cara quer ocupar o cargo efetivo. O que ele tem que fazer? Concurso público. O cara quer ocupar o cargo em comissão. É o quê? De livre nomeação. Lembrando que, ainda que seja de livre nomeação, o cargo em comissão, eu tenho uma reserva de percentual a servidores. É o que a Constituição diz, tá bom? Que o cargo efetivo, ele vai ser provido mediante o quê? Concurso público, tá? Esse concurso público, ele pode ser o quê, gente? De provas, ou ele pode ser um concurso de provas e títulos. Cuidado, tá? Que eu já vi questão de concurso falar que é de provas ou títulos. Não, é provas ou provas e títulos. Aqui de livre nomeação e livre exoneração, por quê? E mesmo assim eu tenho que reservar um percentual a servidores. Um percentual mínimo é reservado aos servidores públicos. Tá bom? Estamos juntos? Perfeito? Outra coisa. Esse carinha aqui, os dois ganham remuneração? Ganham, beleza. Esse carinha aqui, ó, ele, embora seja regido também pelo estatuto, ele é sem estabilidade. E esse daqui, com estabilidade. Perfeito? Lembrando aqui, ó, que essa reserva aqui a servidor, deixa eu até botar para ficar beleza, né? Servidor de, meu Deus, reserva de percentual mínimo para servidores. Tá? Eu tenho que ter uma reserva de percentual mínimo para servidores. Então, você já sabe, cargo efetivo, o cara faz concurso público de provas ou provas e títulos, ele tem o quê? Estabilidade. Essa estabilidade aqui, ó, ela só vai ser adquirida, está lá no artigo 41 da Constituição Federal, após o seu estágio probatório. Tá? Esse estágio probatório, ele dura o quê? 3 anos de efetivo exercício, tá bom? 3 anos de efetivo exercício. Por que eu faço questão de falar 3 anos de efetivo exercício? Porque existem afastamentos que você pode ter, dependendo do seu estatuto, que sem ser estável e que eles não são considerados efetivo exercício, tá bom? Um exemplo, licença para acompanhar cônjuge, não é considerado como de efetivo exercício, tá? Mas volta para cá. Então, o estágio probatório de 3 anos, tá? Estamos juntos? Foi? Perfeito? Agora, o cargo em comissão, ele pode permanecer lá quantos anos ele quiser. Ele não vai ter estabilidade. Tá? Agora, esse cargo em comissão, embora ele seja de livre nomeação e livre exoneração, ele deve obediência à súmula vinculante número 13. Tá bom? A súmula vinculante número 13, ela fala da vedação ao nepotismo. Tá? Que é a contratação de parentes. Ele veda a contratação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, seja por descendência ou por ascendência, até o 3º grau. Não posso, tá bom? Lembrando que eu não aplico isso a cargos políticos, que eu já falei isso para você em aulas passadas. Estamos juntos, meus amores? Perfeito? Então, essa é a diferença de cargo efetivo para cargo em comissão. Até aqui estamos juntos? Sim ou não? Vamos lá. Aperta o pause aí e copia, porque eu vou apagar o quadro e eu vou falar uma observação aqui com vocês.
Perfeito? Foi? Vamos lá, então. Vou fazer uma outra distinção aqui agora com vocês, que muita gente confunde na hora da prova, entendeu? Muita gente confunde isso, tá? A diferença de função de confiança para cargo em comissão. Tá? Primeira coisa que você tem que saber. Função de confiança. Quem pode ocupar? Somente servidores efetivos. Tá? É exclusivo de servidores efetivos. Agora, o cargo em comissão, ele pode ser ocupado ou por servidores efetivos, ou por particulares. Lembrando, quando ocupado por servidor, reserva de percentual mínimo. Qual é essa reserva, Geraldo? A lei que criar o cargo é que vai determinar essa reserva mínima de servidores. Até aqui estamos juntos? Beleza. Agora, o que eu quero que você entenda? E muita gente confunde isso. Quando você vai colocar alguém num cargo em comissão, você faz a nomeação. Beleza? Não quero mais o cara no cargo em comissão. O que eu faço? Exoneração. Exoneração é punição, Geraldo? Não, eu não quero mais ele naquele cargo. Então, eu exonero ele. Tá bom? Agora, quando se tratar da função de confiança, lembra que eu falei para você que é só servidor efetivo que pode ocupar a função de confiança? Então, obrigatoriamente, esse cara já foi nomeado uma vez na vida. Então, nesse caso, vai ser a designação. Ele recebe a sua designação. Por exemplo, você é um analista do tribunal e naquela serventia onde você trabalha, o magistrado entendeu que você tinha as qualidades necessárias para ser o chefe do cartório. O chefe do cartório é o quê? Uma função de confiança, porque só pode ser chefe do cartório quem é servidor público lá dentro. Tá? Lembrando que isso daqui é só um exemplo criado por mim. Então você vai ser o quê? Designado, é designação. Perfeito? Ah, não quero mais lá. Exonera? Não, não quer mais. O que faz? Dispensa. Beleza? Então, grave isso na sua cabeça. Quando se tratar de função de confiança, é designação para colocá-lo lá dentro. Não quero mais, dispensa. Quando se tratar de cargo em comissão, é nomeação. Perfeito? Nomeação. Não quero mais, exoneração. Perfeito? Isso porque eu estou falando do cargo em comissão, tá bom? E essa exoneração aqui, ó, ela é ex officio. Tá? Ou a pedido. Ele pode pedir para sair. Tá bom? Estamos juntos? Perfeito, meus amores? Não pode confundir isso daí, tá? Vamos cair dentro, então. Aperta o pause aí para copiar. Vamos lá, vou apagar. Vem. Olha só. Emprego público. Também é uma unidade de atribuição distinguindo-se do cargo pelo tipo de vínculo que liga o servidor ao Estado. Por quê? O tipo de vínculo do cargo é o vínculo legal, o vínculo estatutário. E o vínculo do emprego público é o vínculo seletista, ou seja, o vínculo contratual. Ah lá, ó, o ocupante de emprego público tem um vínculo contratual que vai ser regido pela CLT. Tá? Função pública. A função pública é um conjunto de atribuições às quais ela não corresponde a um cargo ou emprego.
Ou seja, é um conceito residual. Se não pertence a um cargo, se não pertence a um emprego, aquilo ali é uma função pública. Tá? Ela abrange dois tipos de situações. A função exercida por servidores, contratados temporariamente, que a gente já viu aqui, para a qual não se exige necessariamente concurso público, e função de natureza permanente, correspondente a chefias, direção e assessoramento, função de confiança, livre provimento e exoneração. O que acontece? Quando essa função a gente está falando de duas formas, tá? É aquela função que eu tive um excepcional interesse público e eu contratei direto ou fiz um processo seletivo simplificado, não teve concurso público, ou é a função de confiança que eu estou atribuindo a um servidor público, beleza? Lembrando aqui, e só para ficar melhor ainda, né? Tanto o cargo em comissão quanto a função de confiança, ambos são para o que, gente? Direção, chefia e assessoramento. Perfeito? Direção, chefia e assessoramento. Tá bom? E de livre nomeação e livre exoneração. Você vai ver uma terminologia em latim, em algumas apostilas ou livro que você pegar para estudar, que é a terminologia ad nutum, tá bom? Mas jamais se esqueça. Quando for cargo em comissão, nomeação. Não quero mais, exonero. Função de confiança, designação. Perdão. Não quero mais, dispensa. Ok? Copia aí, aperta o pause e copia. Vamos lá, dando continuidade aqui com vocês. Observações, olha só. A função de confiança, exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ou seja, isso é o próprio texto do artigo 37 lá da Constituição Federal. Beleza? O artigo 37, inciso 2, ele fala isso. Tanto a função de confiança quanto o cargo em comissão, eles são preenchidos para quê? Direção, chefia e assessoramento. Só que o que eu quero que vocês percebam aqui? Ele diz aqui, ó, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, ou seja, só servidor público ocupante de cargo efetivo pode desenvolver função de confiança. Cuidado, que o examinador adora falar que o cara ocupa um cargo em comissão e por conta de ser um servidor público que ocupa um cargo público, ele pode desenvolver função de confiança. Errado. Só o servidor efetivo. Se é servidor efetivo é porque ele fez o quê? Concurso público de provas ou provas de títulos. Beleza? E os cargos em comissão, aqui ó, por servidores ocupantes de cargo efetivo. Esse cara, ele fez o quê? Concurso. Beleza. Agora, e os cargos em comissões a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei. Ou seja, aqui ó, percentuais mínimos previstos em lei. Eu posso colocar qualquer um num cargo em comissão? Posso, desde que eu venha respeitar o percentual mínimo que a lei determina para aquele cargo. Beleza? E eles destinam-se a o quê? A atribuições de direção, chefia e assessoramento. Show de bola? Molezinha. Esse é o próprio texto da Constituição Federal. Tá? Lá no artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal, ele exigiu o concurso público para a investidura em cargo ou emprego. Nos casos de função, essa exigência ele não exige. Tá? Olha o que o dispositivo legal diz. Ele fala, ó, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e livre exoneração. Então, olha só.
O que você tem que ficar atento? Se for cargo ou emprego público, ele tem a exigência constitucional pelo artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal de 88, que eu tenho que ter concurso público de provas ou provas e títulos, tá? Lembrando a vocês, quando eu tenho um concurso público, ele pode ser de provas, lembrando que a prova tem natureza o quê, gente? Classificatória e eliminatória. Tá? Ou ele também pode ser de quê, gente? Provas. E aí você já sabe, tá? E títulos. Os títulos somente terão caráter classificatório. Eu não posso eliminar um candidato que não tem título daquele concurso, entendeu? Então, prova, caráter classificatório e eliminatório. Título somente pode ter caráter classificatório. Beleza? Título somente poderá ter caráter classificatório. Estamos juntos? Foi? Então, concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza ou a complexidade do cargo. Beleza? Exemplo, você vai fazer um curso de técnico do tribunal, um concurso de provas, classificatória e eliminatória. Vai fazer um concurso de magistrado, provas e títulos, beleza? Depois que você passar a múltipla escolha, discursiva, oral e as fases do concurso, você tem a fase do concurso que tem o quê? A prova de títulos, que só tem caráter classificatório. Estamos juntos? Vou apagar, hein? Aperto pause. Vamos lá. Inciso 5. Lembrando, tá, gente? A gente bate alguns tópicos importantes, né? Do artigo 37 ao artigo 41, que é quando ele fala da administração pública. E isso daí impacta diretamente nesse tópico, servidores públicos, que diz tudo a respeito a vocês que serão servidores públicos. Ó, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de chefia, direção e assessoramento. Nós já trabalhamos isso daqui, é o próprio texto da Constituição que nós vimos aqui agora, tá? Foi? Olha só, importante observar que os tribunais brasileiros, eles já sedimentaram o entendimento de que não existe direito adquirido à manutenção do regime jurídico do servidor público. O regime jurídico ele pode ser alterado unilateralmente pelo poder público com a simples alteração da lei de regência. O que significa isso? Você já aprendeu comigo aqui que o regime jurídico é aquele que vai reger a relação daquele servidor, daquele empregado para com a administração pública. Se ele ocupa um emprego público, o regime jurídico dele vai ser contratual, seletista. Se ele ocupa um cargo público, o regime dele vai ser o quê? Estatutário. Agora, eu tenho um entendimento sedimentado no tribunal seguinte, espera aí. Até aquele presente momento, aquele servidor ele tinha um regime X. Agora o regime vai ser Y. E a administração pode fazer isso de forma unilateral? Pode. Beleza? E não gera aqui, ó, não existe direito adquirido à manutenção desse regime. Perfeito? Então grava essa importante observação aqui para vocês, tá? Vamos adiante. Ó, criação de cargos. Como se dá essa criação, a transformação, a extinção de cargos públicos? Como isso funciona? Como ela vai se dar? Aqui, ó. Acompanha comigo aí, ó. Ele diz aí, ó. Como se dá a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas? No âmbito federal, isso ocorre por meio de lei de competência do Congresso Nacional. A iniciativa dessa lei é privativa do presidente da República quando se tratar de cargos ou funções ou empregos públicos da administração federal, direta e autárquica. Então,
O que você tem que ficar ligado? Falou em criação de cargo público, falou em criação de cargo público, falou em transformação, extinção de cargo público, e isso se dá por lei, ok? Tem que se dar por lei. De acordo com o princípio do paralelismo, né? Ou simetria das formas, enfim, o STF considera que os estados ele deve seguir o mesmo modelo. Entendeu? Ou seja, se vai criar e extinguir um cargo em âmbito estadual, eu tenho que ter lei. Portanto, nos estados membros, o governador ele tem a iniciativa do projeto de lei e a Assembleia Legislativa tem a competência de editá-la. Perfeito? Estamos juntos? No caso específico de cargo ou função pública que estejam vagos, a extinção pode ser feita mediante decreto do próprio chefe do Poder Executivo. Não precisa edição de lei. Como significa isso daí, Geraldo? Isso aí está lá no artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. Vamos lá. O artigo 84, se você tiver na tua casa e abre aí o artigo 84, ele diz assim, ó, compete privativamente ao presidente da República. Aí no inciso 6º ele fala, dispor mediante decreto sobre a linha A, organização e funcionamento da administração federal quando não implicarem aumento de despesas e nem a criação e gestão de órgãos públicos. E aí, a linha B, ele bota extinção de cargo ou função pública quando vagos. Então, olha só. O que eu quero que você entenda? Ó, se eu for criar o cargo, lei. Beleza? Se eu vou extinguir esse cargo, lei. Mas se esse cargo ele tiver vago, posso fazer isso através de decreto. Perfeito? Então, na regra, se eu vou criar cargo, lei. Se eu vou extinguir, lei. Agora, eu tenho exceção? Tenho. Se esse cargo estiver vago. Se ele estiver vago, pode ser feito através de decreto. Estamos juntos? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui então. Aperta o pause para tu copiar e vamos cair dentro. Foi? Vamos lá. Olha só. Além disso, nós temos o artigo 84, inciso 6º, que eu acabei de falar para vocês agora, da Constituição. O presidente também pode dispor, mediante decreto, acerca da organização e funcionamento da administração federal. Quando não implicar aumento de despesa, nem a criação ou extinção de órgãos públicos. Galera, o que significa isso? Ele pode organizar a administração pública? Pode. Desde que não venha gerar o quê? Custo. Porque se vai gastar dinheiro, obrigatoriamente ele tem que ter o quê? Lei para gastar aquilo ali. A lei tem que permitir ele fazer aquilo ali. Mas ele pode organizar o funcionamento? Sim. Desde que ele não venha o quê? Ter um aumento de despesa. Ou criar ou extinguir órgãos públicos. Beleza? Foi a extinção da função ou cargo público preenchido somente poderá ser efetivada mediante lei, ou seja, é o cargo que você ocupa. Eu vou extinguir, ele está preenchido? Pô, então eu só posso fazer isso por lei. Ah, não, é um cargo vago, posso fazer por decreto. Entendeu? Olha só. Somente poderá por lei. Caso o cargo esteja vago, a competência para sua extinção é privativa do chefe do Poder Executivo, mediante decreto autônomo. Perfeito? Que é aquele trazido lá, né, no decreto autônomo, que traz a novidade jurídica, que nós já trabalhamos isso daqui. Perfeito? É diferente do decreto regulamentar. Entendeu? Deixa eu fazer isso aqui também no quadro para vocês, gente. Só para você nunca confundir isso. Bota isso aí no teu material, ó. O decreto autônomo, ele é diferente do decreto regulamentar. Esse decreto autônomo, ele produz
Novidade jurídica. Decreto regulamentar não produz novidade. Jurídica. Lembrando, decreto autônomo, artigo 84, inciso 6º, alíneas A e B da Constituição Federal de 88. Decreto regulamentar, artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal de 88. Tá? Não pode confundir isso daí, tá bom? Não pode, tá? É aquilo que eu falei, não é difícil, só tem muito detalhe para a gente lembrar. E a gente não pode dar mole com esses detalhezinhos aí, ok? Beleza? Aperta o pause para copiar, o tio vai tomar um gole d'água aqui e a gente prossegue. Acabou minha água. Vamos lá. Vem. Voltando aqui. Olha só. Acessibilidade a brasileiros e estrangeiros. De acordo com o artigo 37, inciso 1, lá da Constituição Federal, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Ou seja, se o brasileiro ele preenche os requisitos que a lei exige para o preenchimento daquele cargo, show de bola, ele pode, aquele cargo é acessível a ele. Se eu tenho um estrangeiro na forma da lei, e a lei determina, a lei permite aquilo, show de bola, eu vou ter aquele estrangeiro lá dentro daquele cargo. Olha só, os referidos requisitos estabelecidos em lei, eles devem obrigatoriamente mostrar-se necessários ao adequado desempenho da função pública correspondente. Além disso, é vedado o estabelecimento de exigência ou condições pelos editais de concurso público que não possuam amparo legal. Ou seja, se eu, por exemplo, eu vou exigir que um cargo de merendeira de um determinado município, a pessoa tem que ter ensino superior em direito. Gente, tem alguma correlação lógica, uma necessidade lógica para isso? Não. Então, para que eu vou exigir aquilo ali? É desnecessário, é descabido. Então, ele tem que ter essa correlação, perfeito? E fazer qualquer exigência que a lei não permita, isso daí também está errado, beleza? Não posso fazer exigência que não tenha amparo legal. A emenda 45 de 2004, ela estabeleceu duas hipóteses novas de requisitos constitucionais especificamente para o acesso a cargos de juiz e membros do Ministério Público, tanto estaduais quanto federal, que a referida emenda passou a exigir o bacharel em direito, ambos os casos o mínimo de 3 anos de atividade jurídica, além da aprovação no concurso, de todas as etapas daquele concurso. Ou seja, ela passou a exigir o seguinte, olha só, não basta que você seja formado em direito. Você se formou aí com 22 anos, com 23 anos, 25. Eu não quero isso. Eu quero que você ainda me comprove 3 anos de prática jurídica. Ou seja, além disso, eu tenho lá pela emenda 45, 3 anos de prática jurídica. Perfeito? Foi? Estamos juntos? Ah, Geraldo, como é que isso daí se comprova? Aí beleza, aí você vai ter que ir lá olhar a resolução lá do CNJ para dizer o que é tido como prática jurídica. Mas pode ser juiz conciliador, pode ser de advogado, cargo privativo de bacharel em direito, entendeu? E aí por aí vai, mas foge ao nosso estudo, tá bom? No caso dos brasileiros, natos ou naturalizados, basta o atendimento aos requisitos da lei para que tenha a possibilidade de acesso aos cargos, empregos ou funções públicas. Já para os estrangeiros, é necessária a edição de lei que estabeleça as condições de ingresso. Por exemplo, lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 8.112, ele prevê que as universidades e instituições de pesquisas científicas e tecnológicas federais poderão promover seus cargos com professores e técnicos e cientistas estrangeiros. Ou seja, a própria lei diz que ele pode promover,
Entendeu? Até porque isso é muito interessante. Você traz um professor estrangeiro, um cara que tenha um conhecimento vasto numa determinada matéria, isso daí impactua diretamente na educação, na formação daqueles novos profissionais daquelas áreas, ok? Muito importante lembrar que existem cargos privativos de brasileiros natos, tá? Ou seja, a gente tem que tomar um cuidado, porque os cargos eles podem ser preenchidos por brasileiros ou por estrangeiros na forma da lei. Ponto. Quando eu falo brasileiro, é nato ou naturalizado, tá bom? Sem distinção. O que a gente tem que ter cuidado é que tem alguns cargos que só brasileiro nato pode ocupar. Entendeu? E aí você vai ver qual é. Olha só. Quais são? O cargo de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. Eu quero que você preste atenção para uma coisa. Aí a prova vai e fala que ele não pode ser deputado federal. Errado. Ele pode ser um deputado federal, o naturalizado. O que ele não pode é ser presidente da Câmara dos Deputados. Ele pode ser senador? Pode. O que ele não pode é ser presidente do Senado. Reparem que eles estão na linha sucessória do presidente. Então, o presidente nem o vice-presidente podem ser naturalizados. O presidente da Câmara dos Deputados não pode, está na linha sucessória do presidente. O presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal também não pode. Ministro do STF, ele também não pode, até porque você sabe que ele entra na linha sucessória do presidente. E outra, e aqui ele vai alterando, tá? Vez a vez, eu vou tendo o quê? Aquele que ainda não foi presidente do STF, ele vai sendo nomeado como presidente do STF, vai tendo aquela rotatividade. Perfeito? Então, ministro do STF também não pode. Carreira diplomática, que é aquele que vai fazer essa representação do nosso país lá fora, na diplomacia, também não pode. Oficiais das Forças Armadas, cuidado. O cara pode ser praça, ele pode ser sargento, ele pode ser cabo, ele pode ser soldado, ele não pode ser oficial das Forças Armadas. Perfeito? E, por fim, o ministério que ele não pode é o de Estado e Defesa. Toma cuidado, tá bom? Toma cuidado. Porque a banca de prova adora brincar com isso daqui também. Falar que ele não pode ser militar das Forças Armadas, errado, que ele não pode ser oficial. E ele vai e coloca aqui algum outro tipo de ministério que não é. Quando, na verdade, ele não pode ser ministro do Estado da Defesa. Qualquer outro ministério ele pode ocupar. Perfeito? O naturalizado. Tá bom? Aqui, ó. Esse tópico ele não pode ser encerrado da seguinte transição da Lei 8.112, que trata da contratação de professores estrangeiros. Entendeu? Artigo 5º, ele diz, ó, as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão promover os seus cargos como professores, técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e procedimentos dessa lei. Então, elas podem promover? Podem, conforme o nosso estudo aqui. Eu só trouxe a literalidade do artigo para poder ficar isso daí bem sedimentado na sua cabecinha. Tamo junto? Perfeito? Aqui, ó. Exigência de concurso público. Deixa só eu fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui na exigência de concurso público, senão eu estouro muito tempo da aula, porque a gente já está aqui com 58 minutos. Eu paro aqui e a gente volta na próxima aula falando da exigência de concurso público, ok? Agradeço mais uma vez a sua presença até o final e saiba que o seu esforço ele vai ser recompensado com uma aprovação no concurso dos teus sonhos, ok? Eu te vejo lá na posse, me convida, que eu faço questão de ir. Um beijo grande para você e até a próxima aula. Tchau, tchau.